Bom, no tutorial de hoje a gente vai aprender como criar um protótipo usando o Atomic. O Atomic é um aplicativo online que ele é free no início. Se quiser usar os recursos mais avançados, em time, etc., ele vai ter uma parte que vai ter uma cobrança. Aqui tem os planos, né? Então aqui o free e depois as versões mais elaboradas, tá? Mas enfim, para quem está começando, ele é uma ferramenta bem interessante porque ela é bem robusta, tem bastante recursos. Se eu clicar aqui na parte de Learn, eu vou ter vários tutoriais. A maioria deles, quase todos em inglês, então estou fazendo aqui em português para facilitar um pouco a vida do pessoal. Então, basicamente, a gente tem que fazer o cadastro e fazer o login. Feito o login, a gente tem essa área aqui onde a gente pode controlar nossos projetos. Aqui, no caso, eu tenho um de sala de aula. Dentro de um projeto eu posso ter vários protótipos, vários componentes, banco de dados e arquivos. Tá? Então, no caso dos protótipos, eu vou criar um novo protótipo. Ele tem essa interface. Aqui são a barra de ferramentas, aqui a organização de páginas ou das camadas, e aqui as propriedades que a gente vai editar. A primeira delas, ela vem com um slide, assim, uma proporção de slide. A gente vai trocar para algum desses formatos. Pode ser iPhone 8 ou, por exemplo, HDC One, que seria o Android Full HD, aquele padrão, né? Então, com isso a gente tem a nossa primeira página, que seria a login, vamos chamar assim. A gente vai criar quase tudo digitalmente. Eu vou pegar aqui um retângulo, eu vou evitar usar softwares de outros aplicativos. Vou usar a cor aqui, vou escolher uma cor para o meu aplicativo. Pegar um azul clarinho para ser a tela de fundo. Aqui na parte de baixo. E a gente criou um retângulo. Tá? Nesse momento é só um retângulo simples. O que acontece aqui? Quando a gente está trabalhando aqui, a gente tem algumas propriedades. Aqui, fio é a cor de preenchimento, onde aqui eu posso definir a cor, e aqui a transparência, ó. Tá? Isso é a primeira coisa. Depois a gente tem o controle de opacidade também. Aqui a gente tem o controle do raio. E aqui a questão de drop shadow, tá? No caso, a gente vai deixar o retângulo simples, só como base. Ctrl mais é o zoom. Ó, se eu clicar aqui na área de trabalho, Ctrl mais é o zoom in, e Ctrl menos é o zoom, e Ctrl 0 é o zoom extend. Então ele usa o mesmo fluxo de atalhos dos programas da Adobe, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai criar é um campo de entrada de texto. Place Text Input, tá? Então aqui, Text Input, a gente clica e arrasta e a gente cria um campo de texto. A gente tem várias propriedades que a gente pode controlar aqui. Primeiro que a gente vai fazer o tipo de texto e eu vou botar o hint. Hint é a instrução. Vamos considerar aqui, digite seu nome. Bom, quando eu boto isso aqui, apareceu. Posso aumentar o tamanho o afastamento aqui do inseto. Vou botar aqui uns 30. Ou melhor, posso deixar aqui centralizado. Ele fica bem no meio. Tamanho da fonte. Aqui são as propriedades da fonte, onde eu vou configurar, enfim, tem as fontes da Google, o tipo de fonte, typekit, enfim, tem uma série de fontes prontas aqui, eu posso trocar para Roboto. Vou mudar aqui o preenchimento, as opções do preenchimento. Vou considerar um azul mais clarinho um pouquinho do que o original, quase branco. Vou considerar que vai ter uma sombra, só que essa sombra ela vai ser uma sombra interna, então eu tenho que habilitar um inset. Blur é o desfoque. Ó. E aqui eu posso controlar o arredondamento do canto. Então, vou fazer um arredondamento um pouco maior. E vou considerar uma borda também, aí puxando para o azul um pouco mais escurinho, de 2 pixels.
Aqui, nessa parte do blur, eu vou diminuir para 1 e 1. E a opacidade aqui, ó, eu vou diminuir pela metade. Então ele vai ficar levemente só com uma sombrinha interna. Então tá aqui um campinho de instrução, né? Com um cantinho arredondado, com a instrução. Digite seu nome. Bom, isso aqui ele vai ter uma função. Então, uma das coisas interessantes do Atomic é que a gente pode criar uma série de recursos que são muito próximos do desenvolvimento de um aplicativo de verdade. Então, uma delas é que a gente pode criar variáveis. O que são as variáveis? Se eu clicar aqui, ó, eu vou criar uma variável. Esse nome dessa variável, deixa eu posso clicar aqui em nova variável, já tenho uma aqui, e vou editar entrada de nome, ok? Então, o que é isso? O que é uma variável? Uma variável, eu vou botar o nome da variável, e se eu deixar aqui vazio, por ser um campo de entrada de texto, ele já vai guardar aqui. O texto que eu digitar aqui, ele vai guardar como uma variável, beleza? Então ele vai armazenar na memória. E eu posso resgatar com outros comandos essa variável. Sempre que eu resgatar, ele vai substituir o texto por essa variável. O texto que eu escrevi aqui neste campo. Tá? Então vou botar aqui meu nome e vou criar um botãozinho aqui de avançar. Para criar o botãozinho, eu vou... Só para manter aqui o alinhamento. Ó. É interessante sempre criar um padrãozinho. Vou botar aqui um azul um pouquinho mais intenso. Então, ó, esse aqui vou considerar a espessura de 350 por 60 e um corner radius de 20, beleza? Então esse aqui eu vou repetir. 350, 60 e um corner radius de 20. Então eu tenho a mesma estrutura de botão aqui, que eu vou fazer aqui, escrever um texto que vai dizer basicamente avançar. Esse texto ao avançar vai ser na Roboto também. Vai ter um tamanho maior. Vai ser média e vai ser uma cor branca. Então tá aqui o avançar, o campo para digitar o nome e o avançar. Para transformar isso aqui num botão, eu vou criar um Interaction Hotspot, que é uma área de interação. Ou seja, eu crio um retângulo, só que esse retângulo aqui azulzinho, ele vai ser invisível na hora que o protótipo for publicado. E com isso, eu posso criar interação. Eu vou dizer que quando eu clicar, click or tap, então quando eu clicar ou bater no celular, ele vai para next page. Então ele vai ir para a próxima página, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar essa página. Agora que eu dupliquei, eu vou deletar isso aqui, porque isso não me serve mais. O avançar eu posso deixar. E vou fazer uma área do usuário aqui. Essa área do usuário vai ter uma faixa menor. Como o tamanho dessa minha tela é 540 por 960, ou seja, seria um Full HD pela metade, eu sei que a largura em pixels é de 540. Então vou buscar uma imagem. Onde é que eu vou conseguir uma imagem? No caso, eu vou buscar aqui no Pexels. Pexels, para quem não sabe, é um banco de imagem free e sem muita frescura. Se vocês olharem na licença aqui, ele vai dizer simplicidade legal. Então o que tu pode? Pode pegar, baixar e usar à vontade tudo que tiver aqui. Beleza? Então no caso eu vou escolher uma foto aqui que eu quiser baixar. Por exemplo, Então vou escolher aqui a foto de Nova York. Vou clicar aqui, em vez de ela baixar desse tamanho, porque para a gente ter consistência na interface é muito importante que as imagens tenham todo o mesmo tamanho. O legal do Pexels é que eu posso escolher o Custom Size. Aí eu vou botar aqui no Custom Size 540 por 540 e vou fazer o download. No caso, para ganhar tempo, eu já fiz o download de todas as fotos que a gente vai utilizar. Só estou mostrando como que a gente faz. A gente vai lá, escolhe o tema que a gente quer, aperta na setinha para baixo, bota 540 por 540 ou outro valor, conforme a escolha que vocês fizeram do tamanho de tela, e podem baixar.
No caso, eu vou importar uma imagem. Como é que a gente importa uma imagem? A gente clica aqui no Place an Image. Imagem está aqui. Eu vou pegar a foto do perfil. Então, está aqui a foto do perfil. Ó. O que acontece aqui? Eu vou criar uma barrinha de um retângulo aqui, que vai ser onde vai ficar o nome. Tá? Eu posso até aproveitar isso aqui daqui, ó, e duplicar para cá. Só vou vir aqui nas camadas e puxar para cima. E posso botar o Interaction aqui de novo. Esse aqui vai ser o nome da pessoa. Só que esse nome, ele vai ser digitado nessa página. Por isso que a gente criou aquela variável. Então, como é que eu faço para resgatar o nome que foi criado na variável como texto dinâmico? Então, eu vou aumentar aqui o tamanho e a formatação, beleza. E vou botar aqui, ó, texto. Conteúdo está como estático. A gente vai trocar para usar variável. Qual variável? Entrada nome. A variável que a gente selecionou lá. E agora ele vai ter a entrada nome. Beleza? Por que ficou vazio? Porque não foi digitado nada ainda na entrada nome. Então vamos voltar para cá. Bom, quando a gente escreveu aqui o texto, a gente criou a entrada nome como variável. E aqui a gente botou o texto como entrada nome. Então, a gente tem que sempre conferir se aqui, ó, nesse texto está a variável entrada nome, o conteúdo, e se nesse campo de digitação, no content, também está a mesma variável, porque essa variável vai guardar e essa vai buscar a que guardou aqui antes. Então, vamos testar o preview. Teste Atomic. Avançar, teste Atomic. Ficou o nome ali. Beleza? Então já sei que essa parte está funcionando. O que eu tenho que fazer? Criar a variável, conferir se ela está na entrada e se ela está no texto de saída. Beleza? Então, digamos que isso aqui seja a página de perfil. Poderia ter mais algumas coisas aqui organizadas. Vou criar mais uma página. Então, vou duplicar aqui de novo. E agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou diminuir isso aqui bastante. Tá? Diminuir até ficar com 100 por 100 pixels. Beleza? E agora, no raio, eu posso aumentar até 50. Então, ele ficou ali como se fosse uma miniatura do avatar. Vou pegar isso aqui e vou botar um drop shadow de 1 por 1 e com blur para fazer a sombrinha, e vou criar uma borda também de 2 pixels, meio azulzinha também. Tá? Esses dois campos aqui, ó, vou lá para o layer, vou botar a foto por cima de tudo. Aqui está o avançar, que seria o nome. Eu vou deixar aqui. E esse nome aqui eu vou puxar para cá. Vou arredondar os cantos também. Vou pegar o avançar. Eu estou usando layer para selecionar porque ele é melhor. Vou botar aqui e vou alinhar à esquerda para que o nome cresça para cá. Então ele está alinhado à esquerda. Então aqui eu tenho uma barrinha com o meu perfil de usuário. E esse fundo aqui eu vou esticar até embaixo para fazer o fundo. Então, o que acontece? Quando ele passar da página anterior para essa foto vai se transformar nesta miniatura. Para que isso funcione de uma forma legal, ó, essa transição aqui está como no transition. Então, não existe transição.
que acontece com isso? Preview, se eu clicar aqui, ele vai direto para outra página, beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que isso seja mais legal. Para que isso fique mais legal, eu troco aqui para Custom Transition, tá? E aí eu posso escolher o tipo de transição, inclusive com o tipo de easy, né? Easy in, easy out, enfim, bounce back, então todas as variações de animações. Agora eu vou pedir o preview. Ó, tô nessa página. Preview. Ela foi para outra, animada. Então isso é uma coisa bacana. Vamos começar desde o início. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui, tá? Ó, preview. Tô diminuindo um pouquinho o zoom só para não. Digite o nome. Teste. Avançar. Teste. E quando eu clicar aqui, ele desliza para lá e faz o teste aparecer. Beleza? Então, só para garantir isso aqui, eu vou pegar e vou botar. Esse cara já está embaixo, eu vou puxar até em cima porque ele estava fazendo uma transiçãozinha ali. Bom, agora aqui, nessa última página, eu tenho toda essa situação. Eu quero que aqui apareça uma série de cidades como uma rolagem, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou selecionar toda essa parte aqui do Pexels, desse avançar, que na realidade é o nome. Aqui no caso é o nome, né, da pessoa. E esse retângulo aqui. Então, esses três aqui, eu vou criar um grupo. Tá? Então, esse grupo eu vou chamar de avatar. Este retângulo aqui, o avançar e o hotspot, eu vou selecionar e vou criar outro grupo que vai ser botão. Botão avançar. Tá? E o retângulo, que não precisa ter grupo, mas eu vou escrever ele como fundo. Só para deixar mais organizado. Agora eu vou importar uma série de imagens. Aqui, ó, Place an Image. Então vou pegar uma série de cidades aqui. No caso, posso pegar todas elas de uma vez só. Ó, ele pergunta se eu quero inserir na página agora ou cada imagem em uma página separada. Eu quero todas na mesma. E ele inseriu todas. Agora eu tenho que organizar elas numa fila. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Não preciso me preocupar muito com o alinhamento, porque depois eu vou selecionar todos eles. E aqui eu tenho a opção de alinhar, ó, alinhar centralizado. Então todos eles se centralizaram. Então eu tenho uma linha de imagens. Eu preciso que essas linhas de imagens se transformem numa área rolável, né? Uma área de scroll. Então para isso, aqui em cima desse botãozinho aqui, ó, Scroll, eu vou clicar aqui e criar uma área de scroll, ó, cortando. Então agora a gente tem uma área de scroll que pega toda a interface, beleza? Vamos pegar esse container. Ele automaticamente cria um container que ele chama e vamos botar abaixo do avatar. Ó, então meu avatar está em cima e as paisagens estão abaixo. Vamos voltar lá para a primeira página e iniciar o preview. Digite seu nome. Teste. Atomic. Avançar. Tá a seleção do avatar. Avançar foi para lá para cima e aqui eu tenho a área de scroll.
avançar, aí não vai ter a página. O que eu posso fazer aqui? Só para fechar o loop, eu posso selecionar esse cara aqui. Eu vou ter que abrir o grupo. Ó. O hotspot vai para login. Então vai voltar para o início. Então volto para a área de login, preview. Vou digitar o nome. Avançar. Avançar, vou lá para cima, tem uma área de rolagem aqui. Se eu clicar no avançar, eu volto de novo para a área de login e com isso a gente acabou esse exercício curto, que deu para explicar um pouco de como funciona o Atomic. Então, nesse exercício deu para criar os objetos básicos, inserir imagem, inserir um elemento, criar uma variável e um container e algum grupo. Então, espero que tenha ajudado aí para os primeiros passos no Atomic.